Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, para você que está assistindo esse vídeo. Hoje iremos fazer a análise de 4 jogos. Será entre Furacão e Internacional. O Furacão teve a infelicidade de perder 2 de seus principais jogadores logo no começo da partida, perdendo o Madison com 3 minutos e depois o Vitor Roque após uma grave falta feita que na minha visão deveria ter sido expulso, por ter lesionado o centroavante que pode tanto jogar pela seleção olímpica como pela seleção brasileira principal. O que se viu foi um duelo bem equilibrado e o Christian abriu o placar com assistência de cabeça do Fernandinho e com um bom pivô feito pelo Luca, o Depena empatou a partida. O Canóbio teve a infelicidade de perder um gol feito, mas foi a partir da assistência dele que o Alex Santana marcou e deu a vitória para o Furacão neste jogo. Em relação ao segundo jogo que irei comentar, é entre Palmeiras e Grêmio. O Grêmio finalmente, sob o comando do Renato Gaúcho, venceu o Abel Ferreira, com o gol marcado pelo João Pedro. Os torcedores do Palmeiras reclamaram sobre a partida entre o Corinthians e o Botafogo. O Botafogo vem numa maré de azar e nos últimos 5 jogos perdeu 4 jogos consecutivos. E esse foi o 4º jogo, porque perdeu após o gol do Gil. O Tiquinho e o Carlos Eduardo, que eram os grandes destaques até outrora, não conseguem mais ter o mesmo rendimento. Por isso, o time não consegue mais vencer nenhum jogo e a situação começa a se tornar um pouco preocupante, porque mesmo com 7 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras, o Botafogo parece que está deixando o título correr pelas mãos e o trabalho do Bruno Lage até o momento, na minha visão, é muito ruim. Ele está estragando basicamente tudo que o Luiz Castro consolidou dessa equipe carioca. Em relação ao último jogo que eu irei comentar, é sobre o empate em 1-1 que deu vitória a São Paulo e a primeira conquista do São Paulo da Copa do Brasil. O Flamengo até começou melhor com o Sampaoli escalando o Rossi finalmente titular, mesmo sem ter tido a sequência ideal, porque era só a segunda partida dele como goleiro titular. Então ele ainda não está habituado a saber como que a defesa se porta. O São Paulo errou muito e o primeiro gol saiu após um erro de marcação feito pelo Rafinha para o Bruno Henrique abrir o placar no rebote. E após uma falha gritante do Rossi na rebatida, o Nestor marcou um golaço para empatar a partida e dar o título ao São Paulo. O Flamengo, com essas situações que está, provavelmente demitirá o Sampaoli e eu não consigo ver nenhuma evolução clara em seu estilo de jogo, porque não faz sentido lógico nenhum você construir as suas jogadas a partir do goleiro e do zagueiro, sendo que você tem um meio-campo formado por Everton Ribeiro e Arrascaeta, 2 dos jogadores mais talentosos desse Brasileirão. Então eu não consigo entender o que esse Pardal está tentando fazer ao mudar a escalação todo o jogo. E pelos últimos trabalhos mais recentes dele no Campeonato Brasileiro, este é disparadamente o pior. Isso se prova também no Brasileirão, porque o Flamengo hoje em dia está ameaçado de nem ir para a Libertadores e com o elenco bilionário que tem, pode acabar indo para a Sul-Americana. A solução mais simples do meu ponto de vista nesse atual momento seria ou colocar o Felipe Luiz para comandar a equipe ou o Diego Ribas, mas o imprescindível é demitir o Sampaoli. Em relação ao vídeo, o outro vídeo que sairá nesta semana será sobre 3 jogos. O primeiro deles é entre Corinthians e Fortaleza pela Sul-Americana, válido por amanhã 9h30. Em relação ao segundo jogo será Fluminense Internacional, que acontecerá na quarta-feira. E o terceiro é entre Palmeiras e Boca Juniors, que acontecerá na quinta-feira. Eu acredito que o Corinthians irá vencer o Fortaleza, mesmo com o Corinthians não sendo um time tão bom assim, por jogar dentro de casa, acredito que o Corinthians leva uma pequena vantagem. O Fluminense provavelmente vencerá o Internacional, que vem com um desfalque significativo do Vitão em sua zaga. Mesmo o Gumalho jogando bem, o Vitão é muito superior ao Gumalho na minha visão. E o Palmeiras provavelmente vencerá o Boca fora de sua casa. Por isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se puderem deixar o like e comentar aqui embaixo, eu agradeceria muito. Obrigado, pessoal, e até a próxima.